Nessa aula vamos estudar sobre os agentes externos do relevo. Então, como vimos na aula sobre solos, as forças responsáveis pela formação dos diversos tipos de solo são conhecidas como intemperismo. Então, intemperismo corresponde à ação das forças que atuam para a transformação da rocha em solo. E o intemperismo atua devido aos intempéries do tempo, que vai tornando a rocha mais fraca. Então, da seguinte maneira: aqui nós temos uma composição rochosa e agentes do intemperismo, como o vento, como a chuva, por exemplo, ou a variação de temperatura, de calor e frio, com o sol, vão atacando essa composição rochosa e ela vai se fragilizando com o passar do tempo. Quando ela está totalmente fragilizada, aí vai acontecer os três processos da erosão, que são a própria erosão, que é quando a rocha se desgasta. Erosão, ela se desgasta. O intemperismo, ela se fragiliza e a erosão, ela se desgasta. Com o passar do tempo, esse material erodido vai se soltar da rocha e sendo transportada através da gravidade para regiões mais baixas. Esse processo é chamado de transporte. Então, transporte que vai levar os sedimentos de áreas mais altas para as áreas mais baixas do relevo, que vai ser depositado em alguma parte mais baixa. Esse depósito de sedimentos aos poucos vai ficando compactado, dando origem a uma forma de relevo e também a um novo tipo de rocha que conhecemos bem. Esse processo é chamado de sedimentação e é responsável pela formação das rochas sedimentares, quando o material se compacta totalmente. Então, esses são as três etapas da erosão. O intemperismo é a fragilização da rocha. Bom, os agentes erosivos ou os agentes externos do relevo são os rios, a chuva, o mar, as geleiras, o vento, vento e ser humano. E o ser humano também participa da formação do relevo superficial da Terra. Esses agentes externos, eles são conhecidos por serem modeladores do relevo. Então, o relevo é formado pelos agentes internos, que são aqueles que criam o relevo, que já conhecemos: vulcanismo, tectonismos, abalos sísmicos. E os agentes externos são responsáveis por dar o molde, modelar o relevo já formado.
Então, começando pela chuva, o que nós vamos ter aqui? Começando pela chuva, nós vamos ter que a chuva atua de diversas formas. Uma delas é funcionando como um agente erosivo, vai contribuir para o desgaste da rocha e o transporte da mesma através das enxurradas. Então a chuva provoca vários tipos de ataque à rocha. Então ele desgasta a rocha e através das enxurradas pode abrir ainda mais o relevo rochoso ou o relevo do solo. Além disso, a chuva pode agir dissolvendo os minérios da rocha ou do solo. Então, ao penetrar nesse meio aqui, a chuva vai dissolver os minérios, principalmente o calcário, e vai dar forma a estalactites em cavernas. Essas estalactites vão continuar pingando e no solo vai subir as chamadas estalagmites. Então a chuva ataca a rocha dessa maneira. Os rios escava seu próprio leito, ele pode escavar seu próprio leito. O leito do rio é justamente o canal que o rio escava. Então, cada vez mais a tendência é a parte mais elevada do rio tornar-se mais profunda, porque as águas do rio e sua força vai escavando seu leito e levando esse material para locais de sua foz ou de suas margens, formando aí deltas ou despejando material diretamente no mar. O rio pode também escavar cânions. O Grand Canyon, por exemplo, foi escavado pelo rio Colorado e devido à profundidade que ele conseguiu escavar. O mar é um agente agressivo do relevo, ele atua destruindo as barreiras litorâneas através da força das ondas. Então essas ondas, quando rebentam próximo ao litoral, elas atacam cada vez mais atingindo essas barreiras. Ela vai se destruindo conforme o tempo vai passando, até o ponto que vai se desmoronar essa parte aqui do paredão litorâneo. Ao longo do tempo, as ondas vão continuar se chocando com esse resto de paredão e aí vai formando, dando origem a uma nova praia. Então esse processo demora milhões de anos e, além disso, as ondas podem levar sedimentos do fundo do oceano, não exatamente do fundo, mas próximo ao litoral, na bacia sedimentar litorânea, e jogar os sedimentos para as praias. As geleiras atacam agressivamente o relevo das regiões, principalmente regiões montanhosas, onde o gelo no topo da montanha é o gelo eterno. Porém, quando chega o verão e o sol brilha e o calor começa, a parte mais baixa da geleira vai derreter. Ao derreter, vai formar rios, vai dar origem a rios lá do início. E o gelo não derrete
muito rápido. Esses rios carregam fragmentos de gelo e esses fragmentos de gelo vão lixar e aprofundar vales nas montanhas, escavando e dando origem a vales glaciais. Então, o gelo é um agente do relevo muito agressivo por conta dessa lixivação que ele consegue fazer na rocha, nas áreas montanhosas onde tem geleira. O vento atua de uma forma bem lenta. O vento pode atacar a rocha de duas maneiras. Então, se você tem aqui uma colina, por exemplo, em regiões desérticas, muito arenosa, o vento vai transportar pequenos fragmentos de areia e vai atirá-lo nessa colina. Então, lentamente, a colina vai se desgastando, dando origem a formas arredondadas. E o vento, como muda de direção, ele pode atuar de vários lugares e deformar totalmente a rocha que é observada. Além disso, o vento pode dar origem, principalmente em áreas de praias ou desérticas, áreas que tem muita areia, as chamadas dunas. O vento sopra e faz acumular montanhas de areia, que são chamadas de dunas. E essas dunas, como são areia, o vento, ao empurrá-las, elas vão modificando seu lugar, vão saindo de um lugar e indo para outro de uma forma lenta e mais gradual, devido à força do vento. O ser humano é o agente de relevo mais agressivo. Por quê? Porque devido à sua capacidade tecnológica, ele consegue derrubar uma montanha, por exemplo, com suas máquinas, simplesmente para praticar mineração. A mineração vai desgastando essa montanha até retirar todo o minério que ela tenha. Além disso, pode escavar buracos muito profundos atrás de minérios. Esses buracos são verdadeiras depressões gigantescas que o ser humano consegue criar. Além disso, eles podem simplesmente criar uma planície para a construção de uma cidade, por exemplo. Então, o ser humano é capaz de criar muitas formas de relevo. Em Dubai, por exemplo, fizeram a construção de ilhas artificiais, aterrando parte do mar. Não só lá, aqui em Pernambuco, por exemplo, o Porto de Suape foi construído em uma área de mangue, onde foi aterrado e o ser humano avançou dentro do mar, ocupando a área que era do mar, mas fez uma construção, e isso pode trazer consequências graves, já que, enquanto a natureza realiza seu trabalho lentamente, o ser humano é agressivo e rápido ao transformar o relevo.